Olá a todos, me chamo José Welleson do Nascimento, sou professor de Educação Física do Ensino Fundamental, séries finais da Rede Municipal de Fortaleza, sou discente do Programa de Mestrado ProF, campus da UFC, e como proposto na avaliação nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física, a elaboração de um mapa conceitual abordando todas as temáticas discutidas durante essa disciplina. Irei apresentar de forma bem simples, porém objetiva, e, ao decorrer desta apresentação, perceberemos que os assuntos eles devem ser trabalhados de forma contextualizadas e sempre ligando um ao outro, né? Perceberemos que não devemos trabalhar esses assuntos, esses conteúdos das problemáticas da educação física de forma isolada. Mas antes eu queria conceituar o que seria um mapa conceitual. Né? Mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Tive como referencial teórico o livro da disciplina Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no ProF. Ao longo desta disciplina, discutimos, né, e conversamos sobre as diversas problemáticas da educação física, e na primeira semana pudemos discorrer sobre o abandono do trabalho docente, onde caracterizei aqui em 3 ramificações. A primeira foi as práticas tradicionais ou esportivizadas, onde durante muito tempo a educação física escolar teve essas características do rendimento atlético desportivo, a comparação de rendimentos dos alunos nas aulas de educação física, portanto, assim, as aulas não eram tão inclusivas, né? Bright, né, trata essa perspectiva, né, caracterizando pela subordinação da educação física aos códigos sentido da instituição esportiva, códigos orientados pelos princípios de rendimento atlético desportivo, comparação de rendimento, competição, regulamentação rígida, sucesso no esporte como sinônimo de vitória, raciocinalização de meios e técnicas. Algumas características dessas aulas, né, no método tradicional esportivizado, eram o formato de treinamentos, né, repetições constantes dos fundamentos básicos dos esportes propostos pelos professores. Logo, as aulas não eram inclusivas, onde somente os alunos mais habilidosos se destacavam, né? E também eram desprovidas de qualquer tipo de explicação sobre as razões que levaram a escolher este ou aquele conteúdo. No desinvestimento pedagógico, né, conhecido também como rola-bola, prática do rola-bola, né, possui como algumas características, né, os alunos decidem as atividades a serem realizadas na aula sem nenhuma ou pouca intervenção do professor de educação física. Existe um domínio dos meninos, né, principalmente daqueles mais habilidosos, né, dominando ali o espaço da quadra, onde as meninas, quando participam, né, apenas nas modalidades que lhe convém, geralmente, né, a carimba, conhecida também como queimada, rodinhas de vôlei, os alunos menos habilidosos ou ficam sentados conversando entre eles, ou até mesmo conversando com o professor. A isenção das responsabilidades docente do professor de educação física, né, falta de intervenção do professor. E, por último, a relação da cultura escolar, né, e sua importância no abandono do trabalho docente. A invisibilidade, né, do conhecimento disciplinar, né, Gonzalez, né, cita e fala que a categoria invisibilidade do conhecimento disciplinar vincula-se à ideia de que, majoritariamente, o conjunto dos agentes da comunidade escolar, de forma particular, os gestores da escola, não tem elementos para reconhecer o que ensina ou se deve ensinar nas aulas de educação física. Ou seja, essa invisibilidade permite que não apenas muitas formas diferentes de ocupar o tempo da aula sejam aceitas, como também que essas diferenças formam
e recebam no mesmo reconhecimento, ainda algumas sendo efetivamente aulas e outras não. No caso dos professores com práticas caracterizadas pelo abandono do trabalho docente, práticas do rola-bola, né, atribui a relação da cultura escolar, né, facilitando essa postura desses profissionais. E também destaca-se a característica da hierarquia dos saberes escolares, atrelado à cultura escolar, onde, né, a comunidade escolar vê a educação física como um componente complementar às demais disciplinas, aos demais componentes, né, desvalorizando assim cada vez mais a nossa disciplina. Na semana seguinte, né, discutimos e abordamos sobre a relação entre a teoria e a parte prática, né, dos conteúdos de educação física, né, a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer na educação física escolar. Existe uma grande diferença nesses dois conceitos, né? Saber fazer está atrelado mais aos métodos tradicionais, né? Principalmente atrelados aos métodos, né, dos esportes, né? Principalmente do quarteto, famoso quarteto fantástico, né? Os 4 esportes mais praticados no ambiente escolar, né? E somente utilizando-se predominantemente a dimensão procedimental, deixando de lado ali, né, a valorização e o trabalho das dimensões atitudinal e conceitual. Já no saber sobre o fazer, né, o movimento renovador da educação física brasileira impulsionou mudanças em diversas dimensões na nossa área, particularmente no que se diz respeito ao campo educacional. Bright, né, aponta que, entre outras iniciativas, o movimento renovador entendeu que uma das ações necessárias para transformar a educação física seria elevá-la à condição de disciplina escolar, tirando a categoria de atividade como estava indicado no Decreto 69450 de 1971. Quando, na perspectiva da cultura corporal do movimento, o saber sobre o movimentar-se humano passa a ser entendido como saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física. Está sendo proposto, né, que as aulas deveriam versar também sobre a compreensão das práticas corporais e não em aulas só envolvendo experiência corporal, né? Ou seja, destacam-se a importância desse movimento renovador e também a questão dos aspectos, né, das dimensões atitudinal e conceitual. Logo em seguida, né, na semana seguinte, sobre os aspectos legais da educação física escolar. A educação física, atualmente, hoje, é um componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre essa disciplina teve essa condição. Né, para que possamos compreender sua situação, né, a real função da educação física na escola, é preciso examinar como ela foi concebida, né, durante esse tempo, né, principalmente, né, tratado, né, na LDB. A LDB de 1961, que foi a primeira lei de diretrizes e bases da educação básica, né, relaciona a prática da educação física, né, tornando obrigatória nos cursos primários, educação pré-primária e ensino primário, e médio, conhecidos como ginásio e colégio, aos alunos com idade até 18 anos. Já na LDB de 1971, 10 anos depois, ocorreu uma reforma educacional, sendo que essa denominação de educação de grau primário e médio passou para o primeiro e segundo grau. Em relação à educação física, o artigo 7º da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, deixou de fazer referência ao limite de idade obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa ao aluno que estava entre as 4 situações
que a lei determinava. Situações estas que eram trabalhar mais de 6 horas por dia, desde que o aluno estudasse somente à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, ou prestasse serviço militar, ou fosse fisicamente incapacitado. Em 1977, né, por meio da Lei 6503, mais 2 alíneas foram incorporadas à lei e facultavam a prática das aulas de educação física ao aluno de pós-graduação e à mulher com prole. Já na LDB de 1996, né, caracteriza a educação física e determina o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Como já dizia Silvio e Venâncio, indicam que essa alteração na lei não trouxe as mudanças esperadas para a área, pois a redação genérica do artigo não garantia a presença em todas as aulas de educação física, das etapas da educação básica, e muito menos que os profissionais que ministram essas aulas contassem com formação específica. Em 2001, foi alterado o texto do artigo em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Logo em seguida, na semana onde discutimos sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos na educação física escolar, destaquei 3 características, né, desse assunto. Primeiro, afastamento. Logo em seguida, discutiremos sobre a indisciplina, propostas para o enfrentamento dessas 2 situações. Aqui eu consigo ligar, né, os aspectos legais, né, dentro do afastamento da disciplina de educação física, pois na LDB 939496, né, alguns alunos se encaixam nos quesitos onde eles possuem a sua prática, as aulas práticas da educação física sendo facultativas. As razões desse afastamento são múltiplas, né, entre outras, os aspectos legais que regulam a oferta do componente na escola. As leis que isentam os alunos das aulas práticas do componente da educação física. Outras características estão relacionadas também ao afastamento das aulas de educação física, como, né, a questão da repetição dos conteúdos, é um possível motivo para o afastamento dos alunos das aulas de educação física escolar, diz respeito à repetição dos mesmos conteúdos ao longo de todo o processo da escolarização e pouca diversificação dos mesmos. Relacionado também à desmotivação, né, causando de forma efetiva desmotivação nos alunos. Já na indisciplina, sabemos que a indisciplina não é um caso isolado somente da educação física, mas sim da educação como todo. Né? E como a educação física está dentro de todo esse contexto, né, ela está sendo atrelada a isto também. Mas o que é mesmo indisciplina? Né? Lattaille define disciplina como comportamentos regidos por um conjunto de normas, sendo a indisciplina comportamentos que se opõem a regras que regem o convívio num determinado contexto. Está claro que a indisciplina não é somente um problema da educação física. Né? Santos, né, identificou em sua pesquisa algumas atitudes que caracterizavam estas situações, né, dentro da indisciplina. Podemos citar como exemplos de indisciplina os seguintes contextos. Aquele aluno que fica de pé quando é necessário sentar, né, que se senta quando é para ficar de pé, que não respeita as regras do jogo proposto pelo professor,
que conversa com o colega durante a explicação e depois pergunta o que é para fazer, interrompe a fala do professor ou dos outros estudantes de forma impertinente, entre outras diversas situações. E trago aqui também algumas propostas para o enfrentamento, do afastamento da disciplina e a indisciplina como, dentro do contexto da educação física escolar. Fernandes, traz uma excelente proposta para a educação física que tem ganhado evidência internacional nas últimas décadas. É o denominado modelo aprendizagem cooperativa. Trata-se de uma proposta na qual os estudantes aprendem com, de e por outros estudantes, através de uma proposta de ensino para aprendizagem que facilita e potencializa a interação e a interdependência positiva e na qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. Na semana seguinte, discutimos sobre as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Sabemos que, em sua maioria das aulas de educação física, ao longo desses anos, os esportes eles são trabalhados de forma hegemônica. Ou seja, na maioria das aulas se trabalha-se o esporte. Mas como trabalhar esse esporte? Como trabalhar também os demais conteúdos? Sabemos que a hegemonia dos esportes tradicionais, principalmente do famoso Quarteto Fantástico, aulas utilizando somente os métodos tradicionais. Aqui eu posso vincular essa hegemonia dos esportes tradicionais lá no saber fazer, lá na relação entre a teoria e a prática, aulas não inclusivas, somente aqueles alunos mais habilidosos conseguindo demonstrar através das práticas propostas nas aulas de educação física. Trago também algumas propostas pedagógicas para, dentro desse contexto das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes nas aulas de educação física, que seria a diversidade nas modalidades esportivas, trabalhando fora da caixinha, ali outros esportes não tradicionais, podendo assim incentivar, os outros alunos e também trabalhar não só a dimensão procedimental, mas também a dimensão atitudinal, trabalhando os valores dentro dos esportes, dentro das aulas de educação física, e também a dimensão conceitual, e aqui eu posso ligar essas propostas pedagógicas lá na relação entre teoria e prática, no saber sobre o fazer. Questões de gênero na educação física escolar. Primeiro é importante identificarmos e definirmos sobre esses conceitos que tanto nos cercam dentro da comunidade escolar, dentro do contexto da educação física. Gênero, sexo e orientação sexual. Categorias distintas que demandam compreensão para a inclusão. Segundo Goldner, entende-se por gênero a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos. Ao passo que o sexo é termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres, o gênero, portanto, não é algo que está dado, mas é algo construído social. E culturalmente o envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino ou feminino. Sexo, entende-se, Goldner entende-se que, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres
vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Nesse cenário, a orientação sexual contempla a diversidade de possibilidade de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício da sua sexualidade. E Goldner fala sobre orientação sexual, né? Ele afirma que se os corpos são diferentes, é necessário pensar ainda que os gêneros e as sexualidades ou orientações sexuais também são. Essas marcas inscrevem-se também nos corpos, além disso, constituem a identidade dos sujeitos. Dentro das questões de gênero na educação física, foi discutido também sobre a inclusão, né, principalmente do público feminino nas aulas de educação física, não só, né, no cenário da educação física escolar, mas também poder discutir com os alunos nas aulas, né, a inclusão, né, das mulheres nos esportes. Logo, né, atrelando também a questão do respeito, inclusão, da equidade de gênero, né? E, embora a composição de turmas mistas para as aulas de educação física seja uma prática consolidada no ensino público brasileiro desde a década de 90, né? Ministrar aulas para turmas formadas por meninos e meninas não tem sido prática consensual para os professores de educação física, especialmente a partir do segundo ciclo do ensino fundamental. Goldner, né, aponta alguns cuidados necessários, né, para a implementação dessas propostas. Criar um bom ambiente entre os participantes da atividade proposta, permitir que cada pessoa possa se expressar livremente e que seja respeitada pelas suas opiniões e habilidades, incentivar a prática de atividades esportivas para todos, independente do gênero, promover atividades nas quais os meninos e meninas, homens e mulheres participem conjuntamente, incentivar as meninas e os meninos participarem de atividades culturalmente identificadas, tanto como masculinas quanto femininas, ficar atento para situações em que aconteçam discriminações e buscam interferir de forma a minimizá-las e evitá-las, né? São algumas propostas que Goldner, né, aponta e define, né, para essas relações de gênero na educação física escolar. E, por último, os temas geradores, né, que são metodologias de ensino desenvolvida e difundida por Paulo Freire. Nessa metodologia, adotamos alguns processos do ensino-aprendizado que possibilitam interagir com os estudantes a partir de suas realidades. O processo consiste em 4 etapas, né? A investigação do contexto dos alunos, que está relacionada ao aluno, né, dentro da escola, gerando interesse do aluno no aprendizado. A escolha do tema gerador, né, que apresenta o tema e identifica o que se entende-se acerca do assunto. Situações limites, né, que é a apresentação da necessidade de aprendizado para o aluno, fazendo entender que ainda são necessárias compreensões acerca do tema e buscar outras fontes de informações para entender a necessidade daquele momento. E, por último, a problematização, né, que esse é o momento onde se efetua a praxis do estudo, ou seja, a relação reflexão-ação na busca do conhecimento científico. Fica aqui a minha apresentação do mapa conceitual desta disciplina. Queria agradecer a todos os professores que contribuíram de forma efetiva para o desenvolvimento docente, né? Agradeço a todos os meus colegas que também me ajudaram bastante durante essa jornada, que possamos nos ver logo, logo nas demais disciplinas. Abraço.